Bom dia! Continuando no tópico de turbulência, a gente viu as equações Hans no último vídeo, agora a gente começa a ver como é que ficam os modelos de zero equações, uma equações e duas equações, onde de duas equações mais clássico é o KY. Então vamos entender como é que esses modelos tratam a turbulência, para na próxima aula a gente ver as leis de parede e fechar isso aí, em como resolver certinho o problema de turbulência com métodos numéricos. Então agora que a gente já viu a ideia do equacionamento Hans, a gente começa agora a destrinchar os modelos que se aplicam a esse tipo de equacionamento Hans. E o primeiro é esse que a gente chama de modelo de zero equações. Se você for lembrar, nós estamos naquela classificação no mais embaixo, os mais simples do Hans, que também é chamado de vez em quando de comprimento de mistura, ou comprimento de mistura de Prandtl. É um modelo bem simples, que ele utiliza aquele equacionamento Hans que a gente estava vendo aqui, esse equacionamento Hans para viscosidade turbulenta. E aí ele modela esse μt aqui, que na verdade não sei como é que se fala essa letra, essa viscosidade turbulenta, com uma equaçãozinha. Tu joga aqui e fechou. O que ele considera? Quando você tem a turbulência, se isso aqui é o eixo X e isso aqui é o eixo Y, aqui está o teu pedacinho de fluido. E a velocidade média dele está apontando para frente, tecnicamente o que a turbulência faz? A turbulência ela mistura as camadas, então ela misturaria essa e assim por diante, né? Quando ele mistura, o que ele faz? Ele leva a temperatura, componente químico, outra coisa a partir dessas flutuações. Aqui a flutuação está indicada como esse V positivo e V negativo. O V negativo é uma flutuação que traz de baixo para cima. O V positivo é uma flutuação que vai trazer de cima para baixo de acordo com o eixo Y. Então o que ele está dizendo? Quando você está aqui nesse do meio, ele tem uma velocidade média U, beleza. U de Y porque é nessa altura. Mas a camada de cima, ela tem uma flutuação negativa. Então se ele tinha uma certa velocidade ali em cima, uma certa temperatura, ele vai tender a misturar um pouco de baixo. E lá o de último, a mesma coisa, positivo ele vai misturar com o de cima. Então esse cara aqui tem que sentir esse efeito dessas flutuações que estão misturando com ele. Esse modelo de comprimento de mistura, ele só leva em consideração essa mistura vertical. Então ele mistura só esse que leva para baixo ou que leva para cima e assim. Então ele é um escoamento só na direção de transversal do escoamento que ele mistura. A gente diz que só tem mistura turbulenta para cima e para baixo. Para frente e para trás não tem. Tecnicamente o turbulência é 3D, então teria para todos os lados. Então teria para frente e para trás e assim e para os outros dois lados, né? Mas o comprimento de mistura, esse modelo simples, ele fala, não, é só para cima e para baixo. Então eu vou misturar as camadas para cima e para baixo. Então se aqui vinha, por exemplo, em 50 graus Celsius, aqui eu tinha 30 e aqui eu tinha 60, o que a gente espera é que esse do 60 ele mexe um pouquinho com o do 50, e esse do 50 ou do 30 mexe um pouquinho, e eles acabam se misturando. Para frente não faz diferença e para trás também não. É um modelo bem simples, tá? Ótimo para camada limite. Ele é muito bom para ser de camada limite, um escoamento de camada limite. Como é que a gente resolve o equacionamento ali? Como eu falei, a gente, na verdade, cancela esse termo aqui, que é o operador degrau ali, 2/3 de ρk, da turbulência, a gente diz que ele é zero, e a gente diz que o gradiente da velocidade em u e y é muito maior do que a v em x. Isso que ele está dizendo é simplesmente que para cima e para baixo importa, mas para frente e para trás não. Tá? O gradiente para cima e para baixo é muito maior do que o gradiente para frente, para trás e para os lados. E aquele μt da turbulência, lembrando que esse aqui é o μt, aquele lá estava como essa letra que eu não conheço, que é o μt sobre ρ. Tá? A gente dá só uma equação bem simples para ele. Aquele valor é ρ, Lm ao quadrado, Lm é o comprimento de mistura, é esse L aqui, Lm, módulo desse gradiente de velocidade du dy. O gradiente de velocidade, né, ele é a variação da velocidade nesse sentido vertical, quando é y. Geralmente, tu põe um modelo de discretização ali e isso vira uma equação algébrica. Mas é uma equação só que a gente acrescenta a esse cara aqui. Então, tu nota que eu vou cancelar isso daqui, tá? Porque ele vai cancelar essa parcela de 2/3 ρ de k, vai ficar só o p. E aqui eu vou só substituir ele para aquela equação ρ, comprimento de mistura ao quadrado, e vai sobrar aqui o módulo de u, y. Aqui a gente está no formato indicial, então o i, xj, um deles vai sobrar, vai multiplicar com esse e no final ele fica ao quadrado. Então quando você multiplica esse com esse, vai aparecer esse terminho aqui ao quadrado, que é um termo difusivo, só na seção transversal. Então nota que é bem fácil, o resto tudo se mantém. Depois você tem que aplicar aqui um simple, discretizar isso aqui, né, como a gente já viu naquelas aulas de acoplamento pressão-velocidade que era mais para trás. Mas só adiciona essa equação.
Beleza. Quem é o LM? Ele tem para vários tipos de escoamento, ele é um dado experimental. Então, por exemplo, se tu está mexendo no escoamento de jato, o valor dele é 0,09 L, onde o L é meio da espessura do jato. Então, por exemplo, o escoamento de jato é quando você tem, por exemplo, um jato impingente. Aqui sai o fluido, que está a linha do meio dele. Esse aqui seria um jato impingente. Esse é o escoamento de jato. Então, o L é se eu der um zoom aqui, essa metade da espessura do jato onde ele está saindo. Aí 0,09 vezes esse valor. Por exemplo, não, é um jato de 2 milímetros. Aí isso aqui vai ser 1 milímetro. 0,09 vezes 1 milímetro. Bem tranquilo. Se está mexendo, por exemplo, o wake, que é esteira, vai ser 0,16. Esteira é mais comumente aquele que a gente vê, por exemplo, quando você tem um cilindro. O fluido ele vem aqui e ele contorna. E aí, aqui nessa região, ele perde velocidade. Então, o perfil de velocidade aqui atrás, ele fica nesse formato aqui. Aqui tu tem uma velocidade igual do escoamento, e aqui ele faz um negócio assim. Isso aqui seriam as flechinhas de velocidade. Ele perde velocidade aqui na parte do meio. Isso aqui é um wake. Então, nesse cara aqui, tá ali o L, metade da espessura do wake. E aí a gente tem para vários outros tipos, tá? Já publicados que você pega e faz. Esses são os dois mais comuns. Quando você tem um escoamento ao longo de paredes, por exemplo, uma parede de placa plana, e aí teu escoamento está só passando por aqui, também é tranquilo, daí seria esse cara aqui, e aí o valor do LM é o valor mínimo do 1K, que é uma constante de von Karman, o A mais é uma constante também, o E exponencial, né, e assim, Y mais também é o valor aqui que a gente vai ver um pouco mais para frente. Então tem para vários escoamentos. Então ele funciona muito bem se o teu escoamento é simples e já foi estudado experimentalmente. Aí tu só procura esse valor aqui, joga lá na tua equação e o resto é fácil. Tá? Esse é o primeiro modelo. A gente usa para algumas aplicações. Então só mostrando aqui como ele ia ficar, lembrando a equação, ele vai cortar esse aqui. Aqui vai sobrar um dos dois, eu vou deixar o primeiro, tá? Tanto faz, eu vou deixar só o primeiro para mostrar. E aqui nós vamos trocar por ρ Lm ao quadrado. Fica esse aqui. Então, nota que ele ia se multiplicar esse aqui com esse que sobrou, vai ficar ao quadrado. O resto se mantém. Beleza. Vantagens desse modelo, extremamente fácil de implementação. É a mesma equação, tu aplicou um prime, botou os modelos de advecção, tu só põe aquele coeficiente extra ali no meio do caminho. Então, é bem tranquilo. Então, fácil implementação. Segunda vantagem, demanda computacional baixíssima. Tu não tem mais equações, tu não tem mais pontos para tua malha, é só aquela equação semi-experimental ali. Então, demanda computacional é uma das mais baixas. Para que ele funciona bem? Escoamento simples, tá? Onde você tem uma correlação já para esse comprimento de mistura, ou seja, escoamentos que já estão estudados na literatura, alguém já foi lá experimentalmente e adequou o valor do LM para esse modelo. Aí ele funciona muito bem. Escoamento de placa plana, escoamento após cilindros, escoamento após esferas, escoamento de jatos, esse funciona muito bem. E segunda vantagem, terceira, quarta já, né? É possível tu implementar ele dentro de um modelo de maior ordem. Isso aqui mais pra frente a gente vai ver que aparecem novos modelos onde ainda tem esse valor do μT ali, de viscosidade, e tu pode usar esse comprimento de mistura como se fosse um segundo modelo dentro de um modelo, tá? Não vou me adentrar aqui, mas ele é possível para ser usado dessa forma, como se fosse um modelo simples para alguns pedaços de uma malha melhor. Ou seja, digamos que tu está resolvendo com um modelo mais complexo, um problema mais complexo, que não é placa plana. Porém, lá dentro da tua geometria, tu passa por uma geometria complexa e, de repente, digamos assim, tu está resolvendo um negócio que está vindo, passa por aqui, é uma tubulação louca aqui, mas lá no final tem uma placa plana. Essa região aqui não é placa plana, tem um monte de coisa, então não consigo resolver com esse modelo, uso um modelo mais avançado. Mas quando eu cheguei nessa outra região mais à frente, aqui, isso aqui parece uma placa plana. Aqui eu poderia usar esse modelo, então você usa dois modelos e esse aqui seria bem baixinho de demanda computacional. Então para isso funciona bem. Desvantagens? Não é bom para separação ou recirculação. Ele não prevê escoamento que tem separação de camada limite. Então, por exemplo, um aerofólio. Se você está fazendo uma simulação ao redor de um aerofólio de avião, de asa de avião,
Dependendo do ângulo que você tá, se ele tá retinho assim, bonito, ele vem assim, o escoamento faz assim, legal. Mas se ele tá muito inclinado, com relação ao escoamento, ele vem assim, e aqui ele já sai. E aqui a gente tem o que a gente chama de recirculação e descolamento da camada limite, são aqueles vórtices assim. Para esse segundo caso, esse não é um modelo bom, porque ele não consegue prever essa separação de camada limite. Para o primeiro caso é muito bom. Isso aqui é quando a gente está perto do stall. E outro só calcula propriedades médias de turbulência, ou seja, ele só vai dar para nós valores do U barra, V barra e W barra, P barra, T barra. Só valores médios. Geralmente para modelos RANS isso já é o suficiente. Onde é que a gente usa hoje? Alguns modelos simples de aerodinâmica. Geralmente esses perfis de asa que não estão em ângulos perto do stall, em ângulos baixos. Aí funciona muito bem. Esse é o primeiro. Segundo, é quando a gente sai do zero equação, que inclusive a gente chama de algébrico, e vai para o de uma equação. Aí a gente adiciona uma equação extra. Nota que para o zero equações a gente fala zero equações, que tecnicamente a gente não adiciona nenhuma equação extra. O μt é uma equação empírica, então ele só entra ali. Quando a gente vai para o modelo de uma equação, a gente adiciona uma equação extra para se calcular, ou seja, se você tinha continuidade, equação da massa, mais as equações x, y, z para as velocidades da quantidade de movimento, agora eu vou ter que ter mais uma, além de todas essas, que é iterativa também, que é a do K, que é a energia cinética turbulenta. Então eu adicionei uma equação extra, além daquela equação fácil de calcular, que é o μt. Então, modelos de uma equação, a gente adiciona uma equação iterativa extra, que é muito parecida com o Navier-Stokes, para o K. O K é energia cinética turbulenta. A gente chama esse carinha aqui de energia cinética turbulenta. Ele já apareceu um pouquinho antes. Ele é a energia cinética com as flutuações. Então ele é meio de UI, flutuação, média de Reynolds em cima, que é equivalente a você ter a multiplicação das flutuações. Lembrando que esses tracinhos aqui são flutuações, né? Ou seja, ele é a energia cinética que está ali por causa das flutuações. Não pela média, pela flutuação, né? Energia cinética, se você for lembrar, ela geralmente é meio de velocidade ao quadrado. E aí você pode aparecer ela de vez em quando multiplicando a massa, tá? Se você quer deixar ela dividida pela massa, você não multiplica. Isso é isso aqui, só que eu estou mexendo só com flutuações e não com velocidades médias. Então, a equação do μt, a gente usa um parecido com o que estava usando antes. Por exemplo, a gente estava aqui numa versão do zero equações. μt estava aqui com uma versão ρ, Lm e um gradiente. Beleza. Agora a gente usa um negócio assim. ρ, um L, não é mais o Lm, mas é a mesma ideia. E k ao quadrado. K elevado a 1 sobre 2, que é a raiz, né? Raiz de k. O L, a ideia é a mesma, é um comprimento característico que tu precisa de um dado experimental para mostrar ali. Então é como se fosse um Lm. Alguém já tem que ter feito alguns testes para ter esse valor do Lm para você. Então esse modelo aqui também vai se encaixar muito bem para escoamentos já testados experimentalmente. Escoamento novo ele não vai rolar. Mas se ele já é testado, funciona bem. O ρ é a densidade e o K a gente calcula com uma equação derivada de Navier-Stokes, que é a equação da energia cinética turbulenta. Nós vamos ver ela mais para frente agora. Eu não vou fazer a dedução dela toda, mas ela é esse cara aqui. Nota que ela é grande e ela parece uma equação do formato Navier-Stokes, apesar de ter umas coisas novas. Ela tem aqui o seu termo temporal, ó, dk/dt, ou variação da energia cinética turbulenta pelo tempo, a velocidade, dk/dx, a viscosidade turbulenta, lembrando que esse cara é o μt sobre ρ, um gradiente de velocidade aqui no meio do caminho, menos o k elevado a 3 sobre 2, que é a variável que tu está resolvendo é o k. LD é um comprimento característico também, uma constante. Mais um gradiente, novamente aqui a viscosidade, só que esse aqui é a viscosidade normal do fluido, né? É o μ sobre ρ. Esse aqui é o nosso μt sobre ρ. Uma constante aqui que é esse sigma k, tá? E essa seria a nossa equação. Então, nota que ela é complexa. Eu vou ter que aplicar aqui também modelos de advecção, tá? Para fazer a discretização. E aí, quando eu ponho aquele μt, como eu falei antes, ele fica nesse formato ρ, L, K elevado a 1 sobre 2, tá? Você também pode achar ele nesse formato aqui. Semi, K1 sobre 2, LD, tá? Esse é o mais comum quando você está usando alguns modelos que a gente chama, por exemplo, esse do Spalarma-Almaras.
O semi é uma constante, o K é a variável e o LD é uma outra constante. Então, por exemplo, esse LD é esse comprimento de mistura que estava aqui como L, tá? Que ele vai se adaptando ao tipo de escoamento que você está. É um escoamento ao longo de parede, ou seja, parede placa plana, né? Tá passando lá pela parede. Ele vai ser uma outra constante que é o CL, que é 2,44, Y. Y é a altura onde você está. Se você está fazendo um escoamento livre é um escoamento que está andando sem ter impedimentos, reto assim, né? É C e delta. O delta é a camada limite, espessura de camada limite. E esse C vai estar entre 0,4 e 1. Estudo bem de dados experimentais, então nota que esse modelo também vincula em dados experimentais anteriores para tu resolver esse LD, esse CMI e esse C, além desse sigma K. Então assim, tranca um pouco, mas ele traz uma equação extra só. Então, o mais famoso desse tipo é o modelo Spalmarma-Almaras. Ele é uma variação desse modelo que, em vez de usar uma equação para K, ele usa uma equação para viscosidade. Então, aqui nesse lugar aqui onde aparece o K, não seria K, ele isola o K por causa dessa equação aqui e aparece o VT, MT. Aí ele seria com relação a esse MT. É uma variação desse modelo. A ideia deles é que eles trazem uma equação extra para tratar a turbulência, além da equação experimental do MT. Essa é a ideia. Vantagens desse tipo de modelo? Econômico também, né? Ele também traz ele não é tão econômico quanto zero equações, mas é econômico ainda porque é uma equação só extra. Então ele é econômico e funciona bem para o que a gente chama de escoamentos attached to the wall, tá? Ou seja, escoamentos que não se deslocam da camada limite. Você está vindo aqui o escoamento, e ele continua passando em cima da parede. O escoamento que se desloca se você tivesse aqui um degrau, por exemplo. Ele vai fazer isso aqui, e aqui você vai ter recirculações. Então, para esse cara aqui ele não funciona legal, mas para esse aqui sim. Funciona com separação média e recirculação baixa. Se separar só um pouquinho ele vai, tá? E é muito bom para ao redor de perfil. Então, ele funciona bem para aerofólios, mesmo aqueles que estão mais perto do... não o stall, né? Mas que está mais perto do stall, ou seja, onde você já tem recirculação aqui. Ele funciona bem para esses modelos de aerofólio. A gente usa muito para escoamento em aerodinâmica. Onde é que ele erra bastante? Se tiver separação na camada limite, ele vai errar. Se tiver free shear flows, ele vai errar também. São escoamentos cisalhantes livres. Se tiver decaimento de turbulência, ele vai errar. E escoamentos internos muito complexos. Se você tiver uma geometria muito louca, também não vai ser bom. Segunda desvantagem grande, eu ainda preciso dar um L para ele, além de outras constantes. Eu preciso ter um dado experimental para o L. Não sou independente, eu não consigo fazer sem já ter testado, ou alguém ter testado. Essa é a principal falha dele. Onde que a gente usa hoje? Escoamento e perfil aerodinâmico para aeronaves. Isso usa bastante, por exemplo, para quem usa o Xfoil e outros... Acho que o Xfoil não. Para quem faz escoamento no OpenFOAM e outros softwares comerciais, você tem esse modelo para quando você vai fazer escoamento turbulento. Ele funciona muito bem para essas aerodinâmicas bidimensionais. Esse é o de 0 e 1. Agora o que a gente mais usa, o que mais aparece, que todo mundo que mexe com o modelo Hans já ouviu falar, são os modelos KY. É o modelo de duas equações, que é o que nós vamos ver agora. O modelo já de duas equações, eu uso aquela equação para o K, nota que é a mesma que estava antes, tá? Só mudou um pouco essa parte aqui para frente, então se você for ver, ele é a mesma equação que eu estava mostrando antes, só que ele aparece um pouco diferente ao final. Então, olha, nós estamos com ela aqui, né? Daqui para lá eu mudei, porque a gente agrupa ela de outro formato para as constantes do modelo de duas equações. Mas esse pedaço aqui tá igual. É uma equação para a mesma coisa, ele só aparece diferente. Então, ela tá aqui a parte, é uma equação para a energia cinética turbulenta, que é o K, beleza? Tá aqui o nosso MT ali, turbulência, aparece esse epsilon, que é a dissipação turbulenta, e aí aparece a constante sigma K aqui, então esse carinha aqui que está um pouco diferente, tá? Mas é a mesma coisa, é uma equação para calcular K. E ela liga numa segunda equação, por isso que a gente chama de modelo de duas equações, que é uma equação para calcular o epsilon, que também é uma variável. A gente chama ele geralmente de taxa de dissipação viscosa, tá? Existe uma variação dele que em vez do epsilon tu vai ver aparecer um ômega aqui, são os modelos K-ômega. Aí é uma variável também de turbulência por tempo, existe essa variação também, tá?
Aí que funciona. Então eu preciso, essa é a primeira equação, esta. Além do Navier-Stokes, do resto que já tinha, né? Vou ter uma equação para o μt ali, lembrando que esse cara está sempre dividido pela densidade. Aparecem algumas constantes extras, o Cμ, o Fμ, o K continua aqui, energia cinética turbulenta, o Epsilon está aqui, a dissipação, tá? E agora aparece, além dessas todas, uma equação para esse cara aqui, tá? E esse geralmente é o problema, porque é um fenômeno difícil de modelar, dissipação viscosa, porque é uma coisa que não é fácil, assim, não é um fenômeno fácil de modelar. Então, geralmente, esse é o cara que aparece no duas equações, e para ele a gente tem o que a gente chama de um tratamento perto da parede. Então, a equação desse cara tá aqui. Ela não é totalmente independente, ela é semi-empírica, tá? Nesse mesmo formatão parecido com uma Navier-Stokes. d epsilon dt, parte transiente, a parte advectiva. Aqui aparece o modelo do μt da turbulência, que era aquela equação que estava ali atrás. Essa daqui. Nota que o epsilon aparece de novo dentro. Na própria equação do K, nota que ele tem o K, ela também aparece aqui dentro. Vai aparecer mais um K aqui. Então elas são iterativas. E aparece mais um monte de constante. Então a gente tem aqui a C sigma 1, F, não é sigma, C epsilon 1, F epsilon 1, C epsilon 2, F epsilon 2, tá? O PK, na verdade, é produção de turbulência. Ele, na verdade, é o primeiro termo da equação anterior. Então esse PK é tudo isso aqui. A gente só não abre de novo ali, porque da onde eu estava mexendo, ele não pegava. Então isso aqui tudo é o que eu chamo de PK, que é só para diminuir a equação que está nesse formato. Então a gente tem agora no modelo K-epsilon, esse aqui é o modelo K-epsilon, tá? Modelo de duas equações, mas especificamente o K-epsilon. A gente tem 5 equações, 5 constantes empíricas, o sigma epsilon, C epsilon 1, C epsilon 2, Cμ e sigma K. Então, ó, epsilon 2, epsilon 2, epsilon 1, epsilon 1, Cμ. Tem o Fμ também que faltou ali, né? Mas tudo bem. O Fμ não apareceu ali porque depois eu vou comentar o porquê, tá? Ele é para função dumping. Geralmente é 1. K é 1. E a última tá aqui, sigma K. Essas são as 5 equações do modelo da constante, né? E aí se tu pega, por exemplo, um K epsilon clássico, vai ser um valor. Se tu pega um K epsilon modificado, pode ser outros valores. E aí nós temos aqui o que a gente chama de 3 funções dumping para a classificação perto da parede, que são esses Fs. Epsilon 1, epsilon 2 e o μ. Então, epsilon 1, epsilon 2, né? E o μ que estava na equação anterior. Que estava aqui. Beleza. Então, os Fs são dumping e o resto é constante, empírica. Qual é o valor delas? Depende do modelo, tá? O K-epsilon standard é esse cara aqui, geralmente. K-epsilon padrão, tá? Para ele, o valor de cada um deles está lá, é 1.44, essa C epsilon 1, 1.92, 1 para o sigma K, 1.3 para o sigma epsilon, 0.09 para o Cμ, e essa outra constante que é do Karman, que aparece dentro de uma outra equação, é 0.43, tá? Aí você tem também um normal hoje em dia, que, por exemplo, se tu usar o modelo da forma como ele foi dado pelo Jones Launders, que é essa referência aqui, tinha uma letrinha, era para ter a referência aqui, eu que esqueci de botar, o 2 era para referenciar. Mas é o modelo K-epsilon modificado, tá? Aí tu tem, na verdade, esses valores variam, então ele mudou para o C epsilon 1, 1.45, esse aqui se manteve, tá? Ele só mudou esse aqui. Esse do Jones Lauder é uma adaptação para uma aplicação específica. Aí do Sheehan, por exemplo, muda mais um pouquinho, em alguns valores, tá? É uma outra aplicação especial e uma outra aplicação. E aí você tem hoje em dia na literatura vários, mas o mais comum mesmo é esse do Standard. Então se você pegar um software comercial e você botar lá, modelo Hans K-epsilon, é esses valores que ele está usando. É o mais comum. Das funções dumping, aí a gente tem, se você está naquele modelo clássico do Standard, que eu falei que é o mais comum, esse cara é 1, esse é 1 e esse é 1, ou seja, não tem, né? Por isso que se você for procurar se você está escrevendo uma coisa na literatura, e aí tu vai botar as equações, ele mostra a equação sem essa função, esses Fs, se você está no K-epsilon clássico, porque é 1. Mas se tu está no Jones Launders, aí ele tem valores, tá? Então aí seria já uma equação, se tu está no Sheehan é outro, especial é outro.
Aí depende de como tu está fazendo o tratamento de parede, que a gente chama. Essas funções aqui é para fazer um new wall, é perto da parede, que a gente já vai ver o que é isso. O K a gente usa função de parede, que a gente chama, então não usa esses Fs porque tu vai botar uma outra equação. O Jones Launders e o Sheehan Speciale, eles não usam a lei de parede, que a gente chama, eles usam essa função dumping para a camada limite. Tá no K clássico, tu tá nesse cara aqui. É o mais comum. Beleza. Vantagens e desvantagens do modelo K clássico, tá? Como eu falei, o clássico é o standard, aquele que tu encontra normalmente, ele é bom para altos números de Reynolds. Vantagem principal, é simples e fácil de usar. Tem em todos os softwares comerciais, apesar de trazer uma equação extra, que é a equação do epsilon ou do, no caso aqui do K é do epsilon mesmo, ele é fácil de colocar. Tem boa precisão para aplicações industriais. A gente usa muito para fornos industriais, escoamentos externos industriais, escoamentos internos industriais, porque a turbulência é muito alta, porque ele está com altos números de Reynolds. São escoamentos de altos Reynolds. E tem muita validação até o momento. A maior parte dos trabalhos aplicados industriais e de processos de reais é com esse modelo. Então você tem comparação com dados experimentais de vários autores, mostrando que, apesar de suas limitações, ele funciona bem. Então ele é muito usado, é o mais usado. Desvantagens. Ele tem mais demanda computacional do que o modelo 0 e 1, porque como eu te falei, o modelo 0 não adiciona nenhuma equação, é só uma para meter, que é uma equação, não é iterativa, é empírica. O modelo de uma equação adiciona uma equação do K, e o modelo K adiciona uma do K e uma do epsilon, então ele tem uma equação extra, é mais tempo para todas as iterações. E tem alguns tipos de escoamento que ele não funciona legal. Então, por exemplo, alguns tipos de escoamento externo ele não funciona legal, geralmente quando você tem descolamento de camada limite, que a gente chama. Se você for, por exemplo, passar o ar por uma montanha, ele geralmente vai fazer assim o ar, e aqui você vai ter o que a gente chama de descolamento de camada limite. Esse tipo de escoamento, ele não faz legal. Que é esses escoamentos ou curvas bruscas, o escoamento degrau. Esse aqui também não é o melhor modelo a ser escolhido. Vai fazer esse tipo de recirculação. Fez essas vórtices de recirculação, geralmente ele não é o melhor. Escoamento rotacional, aí é um tipo de escoamento que a gente não se adentra aqui, mas quem vê mecânicas fluidos vê que é um escoamento específico com bastante rotação. Tem um jeito de você quantificar esse rotacional, que seria, se eu não estou enganada, por ele tu quantifica o rotacional. Escoamento totalmente desenvolvido em dutos não circulares. Ele não é legal para duto quadrado. Tá? Se o duto é quadrado, o escoamento está passando aqui, mesmo turbulento e bem desenvolvido, aqui nos cantinhos tu vai ter recirculações, então ele não é legal. Ele é muito bom para escoamentos cilíndricos, aí sim. Para quadrados não. Escoamento com separação, que é esse tipo de separação que eu falei, ou seja, também se tu está fazendo a parte de aviação e tu tem muita separação da camada limite aqui atrás, ele também vai errar mais ali. E jatos. Jato é aquele que eu falei já anteriormente, que o bom do jato, geralmente jato é o modelo de 0 equações que funciona melhor. Que seria esse cara aqui, né? Esse escoamento de jato, realmente, por incrível que pareça, o 0 equações é melhor. K erra para ele. É que o 0 equações foi calibrado para ele, né? K não. Segunda opção, digamos que eu não vou usar o K standard. Esse aqui que eu mostrei, o K standard, é esse aqui, o primeiro, que não tem função dumping. Digamos que eu vou usar um desses aqui, que tem função dumping, tá? Qualquer um dos três. A gente chama de modelo K não linear, ou modelo K com dumping functions, ou modelo de K de low Reynolds, de baixo número de Reynolds. Aí o que acontece? Você usa aqueles Fs, a malha que você precisa dele é muito grande, porque ele não vai usar o que eu vou chamar de lei de parede um pouco mais à frente. Você tem que fazer uma malha bem... Se aqui tá a tua parede, aqui nessa região ela tem que ser bem fininha a tua malha, extremamente fina. Então ele tem um custo computacional gigantesco, tá? Bem maior do que o modelo K. Ele erra perto da parede, então é o ponto onde você tem que refinar mais, mas é ali que onde ele vai errar também. E é pouco validado até o momento. Esse, na verdade, é o pior. Validações para os modelos numéricos são importantes, porque é onde a gente acha ou descobre onde ele não funciona, né? Então, o problema desses modelos de K não linear de dumping functions, low Reynolds, é que tem pouca validação. O modelo anterior, que é o K standard, é o que mais tem validação. Então, na escolha, se for alto Reynolds e puder usar, esse aqui é a melhor escolha. O que seria o que eu chamo de tratamento near wall, tá?
Agora nós vamos ver no próximo vídeo como é que eu trato o escoamento quando ele está bem pertinho da parede. Esse modelo KY Standard, ele zera essas ele dá valor unitário para essas funções dumping. Ou seja, quando o escoamento está vindo perto da parede, tu está resolvendo o escoamento lá, aí você tem sua malha, aqui é o modelo KY original. Está resolvendo aquelas equações específicas. Quando tu vai chegando aqui perto, tá? Aquelas equações, elas não começam mais a funcionar porque tu tem dificuldade, porque a velocidade vai começando a ficar zero. Se a velocidade está tendendo a zero, a turbulência está caindo, ele está virando laminar. E aí tu começa a ter dificuldade de calcular esses valores de epsilon e os valores de K. E aí o modelo precisa de alguma correção. Isso é o que a gente chama de, ou tu usa esses Fs diferentes de zero, e aí tu vai ajustando os teus valores com esses Fs, ou tu usa a lei de parede. Vamos variando nesses momentos. E é isso que a gente vai ver agora no próximo tópico. Um detalhe que eu esqueci de comentar, variações do KY, no modelo de duas equações, tá? Para quem trabalha pode ver outros nomes para eles. Muito comum, Kômega. Em vez de usar o epsilon, eu uso o ômega. É bem comum, é bom quando ele tem respostas melhores para escoamentos que são rotativos, escoamentos circulares. É muito bom. SST, acho que é shear stress, é uma evolução do Kômega que junta com o Kepsilon. Então ele seria o Kepsilon mais o Kômega. Ele dá mais demanda computacional, mas ele funciona bem para escoamentos onde tu vai ter circulação, vai ter recirculação. E o que a gente chama de Kepsilon realizável, que também é melhor do que o Kepsilon original para quando você tem recirculação. Tá? São variações, aí modifica um pouco a segunda equação. Bom, o vídeo de hoje era isso. No próximo a gente vê agora, ok, como é que eu resolvo então o que eu chamo de tratamento perto da parede, que são essas leis de parede para eu poder usar esses modelos turbulentos perto da parede sem ele falhar e sem usar função dumping, né? Ou o que acontece na dumping. Esse é o tópico do próximo vídeo.